fala com vocês aqui é Maxson Lima. Mais uma vez estamos gravando vídeos aí para vocês. Gente, é o seguinte, hoje eu quero trazer um assunto legal sobre um livro que eu estou lendo, certo? E eu quero trazer aqui a minha linha de pensamento com relação a este livro. Eu espero que vocês gostem, deixe seu like, comentários, certo? Perguntas. Você também pode dar dicas aí de livros para nós aí, certo? Eu comprei algumas bíblias de estudo, inclusive a bíblia de estudo Ave Maria, que é muito boa, certo? Muito bom, muito linda também, ó. Aconselho vocês a comprarem, certo? Hoje nós vamos falar sobre um livro que eu estou lendo ele aqui. Na verdade, eu estou lendo vários livros, inclusive eu estou já começando a fazer um e-book aí. Eu vou estar passando para vocês depois, ok? Inclusive eu estou lendo vários livros, na verdade, para passar para vocês aí um conhecimento muito legal. Inclusive esse livro aqui que eu comprei também recentemente junto com essa Bíblia, é muito bom, sobre a história das heresias, né, conflitos ideológicos dentro do cristianismo. Muito bom também. Depois eu vou estar comentando um pouco sobre esse livro aqui, mas por enquanto eu quero falar sobre este livro aqui, ó. Este livro aqui, eu estava lendo ele, realmente ele me trouxe algumas questões importantes que eu quero ressaltar aqui neste livro. Eu quero que vocês que estão me assistindo aí agora, você também pode junto comigo abrir sua Bíblia, analisar, ok? O que esse livro passa para nós. Gente, é o seguinte, eu estava observando esse livro aqui, eu vi que esse livro ele é muito perigoso para quem é iniciante na fé, para quem ainda não tem uma base sólida, firmada na palavra de Deus, e eu vou dizer o porquê. O título do livro é Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. O autor deste livro tem dois, é a Terezinha Bittencourt e Vitor Lima Raimundo. São os dois autores do livro. Eu estava olhando aqui também a questão da editora gráfica, é a Odorize Blumenau de Santa Catarina. Aí tem 2011 aqui, ok? Então nós vamos falar um pouco sobre este livro. Olha só, já aqui na página inicial, na página de número 3, ele vai falar sobre a verdade. A verdade, o que é? Ele diz o seguinte, ó. A definição de verdade é o contrário de erro. Verdade significa estar em harmonia com um fato. É correto. Verdade é ação, é quando a consciência humana concorda com o intelecto. A verdade é uma só pode haver uma verdade. Ele cita João, capítulo de número 17, versículo de número 17 até o versículo 23. Qualquer variação de uma verdade não é mais verdade, é um erro. Ele cita mais, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Até aqui, quando ele vai citando a questão da verdade, tá ok. Só que quando a gente vai para a parte da página de número 4, 5 em diante, você já começa a ver algumas afirmações desse autor que não corresponde às escrituras sagradas e nem tão pouco à história. Olha só, pelo menos é a minha linha de pensamento com relação a este livro que eu li, ok? E eu vou dizer por que esse livro é perigoso para quem é leigo nas escrituras, para quem é leigo na história. Para quem está se iniciando aí na fé cristã, é um perigo. Você primeiro tem que ter uma base sólida nas escrituras, na doutrina, para depois você conhecer esses livros, porque tem muitas linhas de pensamentos contrárias à verdade de fato. Então, quando a gente vai para a página de número 4, eu coloquei aqui, ó, essas páginas, essas letras que estão grifadas aqui em amarelo, aqui em verde, que é um marca-texto que eu coloquei, que foi o que me chamou bastante atenção. Olha só. Você está absolutamente certo de que que está na igreja que foi fundada por Jesus Cristo, ele só fundou uma igreja em Mateus capítulo 16, versículo 19. Aí a gente vai lá para Mateus capítulo 16, versículo de número 19. Eu estou lendo aqui na Bíblia de Promessas, certo? Bíblia de Promessas. Eu vou estar aqui lendo para vocês aqui. Olha, pois também
eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, a minha igreja. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da Bíblia Sagrada. Você está absolutamente certo de que está na igreja que foi fundada por Jesus Cristo? Ele só fundou uma igreja em Mateus capítulo 16, versículo 18, foi onde nós lemos aqui na Bíblia de promessas. Aquele versículo não diz igrejas, ou seja, no plural, mas diz igreja, no singular. Isso me faz lembrar de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Primeiro, ele começa a citar versículo que não tem nada a ver, né? Olha só, página de número 4. Existem hoje mais de 33.800 seitas cristãs diferentes no mundo. Como você pode ter certeza de que escolheu a certa? Olha só, ele cita a numerologia de quantas igrejas, segundo na visão dele, do autor, quantas igrejas existem no mundo. Aliás, igrejas ou seitas, como ele chama aqui, cristãs. E ele faz uma pergunta: será que você tem certeza que escolheu a certa? Será que aqui você frequenta, aqui você está, aqui você comunga com os irmãos? Será que essa congregação, essa igreja que você está nela, inserida nela, essa é a igreja também, é verdadeira, faz parte da igreja de Cristo? Lembre-se que a verdade é uma só. Então, como pode haver 33.800 igrejas cristãs diferentes, todas elas ensinando uma verdade? Vamos lá, se todas as igrejas ensinam a mesma verdade, então não deveria haver 33.800, mas apenas uma. Essa é a concepção dele, né? Eu já estou na página de número 5, certo? Do livro. Então vamos lá. E um exame de consciência nos diz agora: isto deve significar que existem 33.799 igrejas ensinando o erro. Se este é o caso, então deve haver 33.799 igrejas seguindo o caminho largo e só uma no estreito. Não gosto dessa chance de jogo de 1 em 33.800. Isso incomoda a sua consciência? Vamos lá. A maioria das igrejas alega ser a igreja da verdade. Em quem você acredita? Qual delas está certa? Qual é a igreja que a Bíblia diz ser a igreja da verdade? São perguntas ou interrogações que ele faz. A igreja da verdade está escrita na Bíblia. É a única igreja a qual foi dada autoridade, aquela a qual habita para sempre o Espírito Santo. Tranquilo? A questão é: qual é essa igreja, né? Já aqui na página de número 6, sobre um só rebanho, um só pastor, o autor Vitor Lima Raimundo, ele vai dizer o seguinte, ó: mesmo lendo estes versículos que está em Mateus, capítulo de número 16, versículo 15 ao 19, quando Jesus diz, né? Disse-lhe ele: e vós quem dizeis que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão, Jonas ou Bar-Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Aí o versículo 18, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será desligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Eu li na Bíblia de Estudo Promessas. Na Bíblia também a Ave Maria, ela vai dizer a mesma coisa. Eu estava analisando aqui as duas. Então, olha só. Então ele diz aqui, ó, mesmo lendo estes versículos, isso que eu acabei de ler, essa afirmação entre Pedro e Jesus, Jesus e Pedro, mesmo lendo essas afirmativas ou esses versículos, você não acredita que a Igreja Católica foi fundada por Cristo? Ele faz uma pergunta. Uma pergunta, mas em uma afirmativa, ou seja, mesmo você lendo esse versículo, você não acredita que a Igreja Católica foi fundada por Cristo?
Olha só. Que as chaves do reino dos céus foram dadas a Pedro, o primeiro papa da Igreja Católica. Não crer que as questões de fé e doutrinas estabelecidas pela Igreja Católica são verdadeiras? Que as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Será que Jesus mentiu? Você acredita que somente a Bíblia contém a verdade, sendo que ela própria afirma que Jesus fez ainda muitas outras coisas? Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever, que está no Evangelho de João, capítulo 21 e 25. Segundo é o que eles dizem aqui, ó. Sim, a Bíblia contém a verdade, mas não toda a verdade. Muitos dos ensinamentos foram dados por Jesus aos seus apóstolos, porém não foram escritos e vêm sendo mantidos por séculos pela Igreja Católica através da tradição. Segundo é o que eles fazem. Vamos lá. Nas afirmativas aqui do autor do livro, ele usa o texto de Mateus capítulo 16, versículo 15 ao 19, para afirmar que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Segundo o livro aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Porém, a minha opinião, ele está errado. Por quê? Porque a Bíblia ela não diz qual é a igreja. Ela não se refere à placa de igreja. Ela não diz que é a igreja católica, ela não diz que é a igreja protestante, não diz que é a igreja evangélica, a igreja A, a igreja B ou a igreja C. Ela diz a minha igreja. Olha só. Então, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja está se referindo à igreja de Jesus, não está se referindo à placa da igreja. E a igreja é aquela que segue os ensinamentos que os apóstolos deixaram para a sua igreja. Então vamos lá. Segunda coisa importante aqui, no livro dele, a primeira é que ele afirma que a Igreja Católica é a igreja verdadeira. Inclusive no YouTube você vai ver vários padres do mesmo segmento católico apostólico romano, eles vão dizer que a Igreja Católica é a igreja de Cristo, é a igreja verdadeira e as outras são falsas. Então essa afirmativa é errada. Eu vou dizer porque a minha linha de pensamento com relação a esse livro já, certo? Então vamos só dar continuidade aqui ao estudo do livro, e se você puder adquirir esse livro aqui, Conhecereis a Verdade, o autor está aí, ó, que é a Teresina Bittencourt e Vitor Lima Raimundo. Você pode analisar em casa e ver o que eu estou falando, se está certo ou errado. Eu estou dando a visão do autor do livro, ok? Depois eu vou dar a minha visão com relação ao que ele escreveu nesse livro. Bora lá. Ele falou sobre a igreja, que a Igreja Católica é a igreja de Cristo, né? Aí versículo de número 7, ó. Será que a Igreja Católica que foi fundada por Cristo e seus apóstolos que receberam o Espírito Santo estão enganados? Certo? Então vamos lá. Aí ele traz outra coisa importante aqui que eu estava analisando. Todas essas partes grifadas aqui de marca-textos foi as que me chamaram bastante atenção, e é onde eu vou estar dando a minha linha de pensamento, vou estar trazendo o que eu penso com relação a este livro e o porquê ele é perigoso para aqueles que são leigos na fé e são novos convertidos na fé. Por que é perigoso você ler um livro desse sem você ter uma base sólida das Escrituras, sem você ter uma fé viva em Cristo, sem você ter uma doutrina teológica firmada na palavra de Deus, e também você conhece um pouco de história ou conhece história cristã, para você ter a consciência de fato do que realmente se está certo ou se está errado. Vamos lá. Olha só o que ele diz aqui, ó. Apesar de tudo isso, você continua confiando nas palavras de seu pastor? As palavras de seu pastor e não nas de Jesus, sendo que maldito o homem que confia em outro homem. Jeremias capítulo 17, versículo de número 5. Neste mesmo pastor que fala muito mal da igreja fundada por Cristo, você acha realmente que o discernimento desse pastor, dessa igreja fundada pelos homens, está correto e ele está fazendo a vontade de Deus? Quando eu estava lendo esse livro aqui, eu vi algumas questões que é importante passar para vocês. Depois, se vocês quiserem, tem outras coisas importantes aqui a ser relatada, porque no livro vai trazer algumas doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Vai trazer a linha de pensamento deles, os dogmas deles aqui, ó, bem rápido. Os dogmas dele. Vai falar sobre Deus, a natureza de Deus, a Santíssima Trindade, vai falar sobre Jesus Cristo, vai falar sobre a morte de Jesus, a sua ressurreição, vai falar sobre os dados
os dados sobre Jesus, vai falar sobre o Espírito Santo, sobre a criatura de Deus, os anjos, vai falar também sobre Satanás e os demônios, vai falar sobre o homem, a alma e a sua imortalidade. Também vai falar sobre uma coisa importante que eu botei aqui, ó, sobre a Maria Santíssima, que depois eu vou estar trazendo sobre esse assunto também, que é muito importante, que é onde tem muitas controvérsias aí que eles afirmam, né? Vai falar sobre os filhos, o pecado, sobre os instrumentos de Deus, a graça, vai falar sobre a igreja, a comunhão dos santos, o batismo, a confirmação, a reconciliação, confissão e penitência. Vai falar sobre o batismo aqui, batismo de Jesus, batismo de criança, o significado do batismo. Vai falar sobre a Eucaristia, vai falar sobre a unção dos enfermos, as sagradas ordens, o matrimônio, a própria Bíblia. São os estudos que eles vão trazer nesse livro aqui. Vai falar sobre os apóstolos, vai falar sobre os dons de Deus, que é o dom da fé, da esperança, enfim. Vai falar sobre a caridade, o amor, a oração. Vai falar sobre as últimas coisas, a morte, o purgatório, que é que eles acreditam, né? Vai falar sobre o inferno, Geena, céu, sobre algumas questões apologéticas, só a escritura, somente a Bíblia. Ele vai trazer sobre isso aqui já detonando, criticando a questão protestante, sobre a sola escritura. Então, está contida nesse livro aqui. Se você puder adquirir, ó, é muito bom para quem é um estudante da Bíblia, que é um estudante curioso para conhecer, mas eu indico só para você que realmente já tem uma base sólida, certo? Você que já tem uma fé firmada em Cristo, porque se você não tiver um conceito firmado na palavra, você que não conhece as escrituras e é leigo, é novo convertido, você pode cair no erro de muitas coisas que aqui estão escritas. Lógico, tem coisa aqui que está correto, tá sim, eu vi, olhei, tá beleza, tá de acordo com as escrituras, tá de acordo com muitos estudos que eu venho observando, mas tem muitas coisas aqui que ele dá mais vazão à igreja, que ele segue do que a própria palavra de Deus, do que o próprio Senhor Jesus realmente ensinou, deixado pelos apóstolos. Então, existe aqui, porque cada igreja vai puxar sardinha, aliás, vai puxar brasa para sua sardinha, é o que eu tenho observado. E esse vídeo aqui não é trazendo aqui sobre a minha igreja, onde eu frequento, sobre o que eu creio, no sentido de dizer assim, a minha igreja é verdadeira. Não, não existe isso aqui. Aqui eu vou trazer, eu sou neutro com muitas coisas. Então, muitas pessoas até perguntam, Marcos, tu é o quê? Tu é católico, tu é protestante, o que é que tu é? Eu digo, eu sou cristão, certo? Eu analiso a palavra de Deus, analiso a história, estudo, observo tudo e vejo aí realmente o que está de acordo com as escrituras, porque tem muitas coisas em muitas igrejas que estão erradas, que não tem nenhuma base bíblica, não tem nada que de acordo com o que os apóstolos deixaram, enfim. Então, nós temos que ser coerentes na palavra de Deus, temos que trazer a verdade e não no que a minha igreja prega, não no que a igreja do fulano prega, o que o pastor fala, o que o padre fala, enfim. Nós temos que ser um estudante das escrituras e realmente passar o que a palavra de Deus nos diz. Então, vamos lá. Meu primeiro linha de pensamento sobre este livro. Primeiro, ele é exclusivista. Exclusivista por quê? Porque ele exclui todas as outras igrejas e só a dele é a verdadeira. Afirmando que a igreja católica é a igreja que Cristo deixou. E isso não existe base bíblica, porque eu disse aqui para vocês que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Está falando sobre a minha, não se fala de igreja católica, e nem igreja protestante, e nem igreja cristã, evangélica, seja lá o que for. Está falando de a minha igreja, ok? Não se refere à igreja católica. Segunda coisa importante que eu observei, a primeira é ser exclusivista. Ela exclui todas as outras igrejas como se só a dele fosse a verdadeira. A segunda coisa, ela é pré-julgativa, ou seja, ela já julga as pessoas no sentido de ser juiz, de julgar e condenar. Olha só, quando eu li aqui para vocês dizendo o seguinte, ó, apesar de tudo isso, você continua confiando nas palavras de seu pastor, ou seja, eles refere-se a um cargo eclesiástico pastoral que só nas igrejas protestantes tem, que é ser pastor, porque na igreja católica não tem pastor, pelo menos até onde eu sei, eles têm padres, e papa, enfim. Pastor, não estou falando com relação à linguagem, porque a palavra pastor, padre, ela tem um significado, certo? Mas você nota que na linguagem do autor do livro, ok? Ele traz uma questão já julgando uma classe eclesiástica pastoral, se referindo a uma igreja,
a um certo segmento. Então você nota aqui que ele diz assim: apesar de tudo isso, você continua confiando nas palavras de seu pastor e não nas de Jesus, sendo que maldito o homem que confia no homem. Neste mesmo pastor que fala mal muito da igreja fundada por Cristo, você acha realmente que o discernimento desse pastor, desta igreja fundada pelos homens, olha só, ele diz que esse pastor que julga a igreja católica tem conhecimento diferente do que eles passam, né? Ou seja, referindo-se à igreja católica, eles querem justamente fazer o quê? Eles julgam esse pastor e ainda dizem que esse pastor é uma igreja fundada por homens, ou seja, não é uma igreja fundada por Cristo. Então, quando você lê esse livro, primeiro, ele é exclusivista, ele é pré-julgativo, ele julga, acha que só ele tem a igreja verdadeira, ele é a igreja verdadeira. E outra, ele afirma coisas que a Bíblia não nos dá vazão para isso, e nem a história, a crítica histórica também não passa nada sobre isso. Então, gente, muito cuidado para quem for ler esse livro aqui. Ele é bom, tem muitas coisas boas dele? Tem. Isso eu não vou julgar. Tem muitas coisas boas, porque até isso aqui eu guardei, tô aprendendo bastante, mas é fazer como diz aquele ditado, ou como diz a própria palavra de Deus. Separar aquele conhecimento que não convém, que não tá, porque tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser observado. Tipo, quando Paulo ministrava, anunciava para os bereanos, eles observavam se realmente aquele que Paulo estava sendo era verdadeiro ou não. Então, faça isso, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu indico também esse livro aí para quem já tem uma caminhada boa na fé, já quem estuda, é um estudante das Escrituras, se vocês puderem. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe comentários, ok? Eu não quero me estender muito por causa do vídeo, deixe comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, me segue aí nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, e é isso aí, valeu, que a paz de Cristo, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e fui!